Boa noite, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão nessa quinta-feira? Não sei se na cidade aí de vocês tá chovendo, aqui tá chovendo, tá frio de novo. Como é que tá por aí? Tudo certinho? Bom, se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, por favor, digita o número 2, para eu saber que tá tudo certinho, que vocês estão conseguindo me ver, que vocês estão conseguindo me escutar. Boa noite! Bom, hoje a nossa live, né, é sobre infância e desenvolvimento. Ah, legal, então você tá me escutando e me vendo bem? Tá bom. Hoje a nossa live hoje é sobre infância e desenvolvimento. A gente vai falar um pouquinho do período ali da infância, da primeira, da segunda e da terceira infância, né? Vamos falar também sobre os estágios do desenvolvimento do Piaget e também o desenvolvimento psicossexual que foi elaborado por Freud. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Bom, para começar, o que seria infância, né? Seria aquele período do nascimento até o início da puberdade. Então, seria de zero até uns 12, 13 anos. Na verdade, na lei, é até 12 anos, né? A partir de 12 anos já é considerado, já tá na puberdade, já tá na adolescência. E dividindo as infâncias, como é que é? A primeira infância são os 2 primeiros anos, a segunda infância são dos 3 aos 6 anos, e a terceira infância é dos 7 até o início da puberdade, né? Então pode ser 12, 13. Então é assim que a gente vai dividir a infância. Bom, por que a infância é tão importante, né? Que a gente sempre fala assim, meu Deus, a gente tem que cuidar, a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo nesse período. Porque nesse período, assim, da infância, que passa super rápido, a gente pensa que demora, mas quando vê, né, a criança já tá com o quê? Com 12, 13 anos, já tá entrando na adolescência, que é outra fase também muito crítica, que eu digo crítica porque é difícil. Ele deixou de ser criança, ele deixou essa identidade para trás, esse papel social que era criança, e agora tá se tornando adolescente, né? E que também é muito difícil. Porque os adolescentes têm como passa, então. E os adolescentes também têm essa crise, eles começam a descobrir outras amizades, os pais já não são o círculo deles, né? Eles já não estão tão fechados só na família, então eles começam a expandir o mundo deles. Mas a gente não vai falar de adolescente aqui agora, vamos falar das crianças, dos pequenos, da infância. Então, nesse período é onde se desenvolve todas as características, vai desenvolvendo as características físicas, psicológicas, emocionais do indivíduo. Então, quer dizer que tudo que ele passa durante esse período da infância, ele vai levar para o resto da vida. Todas as relações que ele tiver no futuro vão ser baseadas nas primeiras relações que ele teve, que é com a família e principalmente com a mãe, né? A mãe é muito importante, o pai também é importante, mas o primeiro contato que a criança tem, o primeiro vínculo que ela forma é com a mãe. Então, a primeira relação que ela estabelece quando ela chega no mundo é com a mãe. E essa relação é muito, muito decisiva por diversos fatores. Para no futuro saber o comportamento da criança, ou se a criança pode ter algum problema
algum problema comportamental, né? Bom, vamos dividir aqui que na infância a gente tem 3 áreas que são muito importantes, que é a área físico-motor, a área cognitiva e a pessoal social, que também seria afetiva. Bom, o que é a área física-motor, né? A área físico-motor, desculpa, não física, físico-motor. Motora, isso, desculpa gente, errei. O que é essa fase? É aquele período lá no iniciozinho que a criança tá começando a sentar, a engatinhar, que ela vira. Então são todos os movimentos que ela faz, aquele movimento de pegar o objeto, né, engatinhar. Então tem que ter todo esse processo para a criança ir desenvolvendo, né? Tem alguns estudos que falam que é necessário a criança sempre fazer aquela etapa assim de engatinhar, depois andar, né? Porque ela acaba... Isso vai ser uma live de outra hora que eu faço pra vocês, mas tem coisas comportamentais e psicológicas até nesse processo, assim, de não tá pulando etapas, né? Que é o que acontece muitas vezes quando a gente quer, principalmente, desfraldar a criança. A gente tem tanta pressa pra criança tirar a fralda que a gente pula esse processo. Então, a gente fica reprimindo o tempo dela, ela não desenvolve e ela começa a regredir, porque daí você pode até tirar a fralda, ela começar a fazer, muitas vezes é um treinamento e não é treinamento, né? Lembra que a gente falou que isso é uma maturação neurobiológica, então o cérebro tem que estar preparado, cada idade, cada fase tem o seu tempo. Eu vou falar aqui depois do desenvolvimento psicossexual que ele é dividido por 5 fases. E aí vou falar de cada uma delas. Bom, então a área físico-motor é essa. Quando a criança começa a engatinhar, começa a sentar, ela começa... Primeiro tem aqueles reflexos involuntários, para depois, conforme ela vai desenvolvendo, começa os movimentos voluntários. Tanto é que vocês já perceberam, todo mundo aqui já teve bebezinho recém-nascido, se chama reflexo de Moro até. Quando a criança é recém-nascida, que a criança leva um susto, assim, ela faz até assim com a mãozinha. Isso é um reflexo do bebê, né, mesmo. É completamente normal. Muitas mães às vezes acham que a criança tá levando um susto. Não tá levando um susto. É o reflexo mesmo dela, o reflexo motor. Ela não consegue ainda ter habilidade para controlar isso, então vai sendo a fase dela, né? Por isso que quando ela começa a caminhar, ela não começa a caminhar de uma hora para outra, ela vai engatinhando, levantando, segurando nas coisas, caminhando, segurando. Aí ela vai tentando dar uns passinhos sozinha, aí ela cai. Aí ela levanta, é tudo isso, nada de apressar, tipo, quero que a criança ande com 10 meses. Tudo bem, tem criança que pode andar com 10 meses, mas a gente não precisa forçar. Uma coisa que eu sempre falo é assim, a gente quer tanto que a infância passe, que as crianças cresçam, porque é difícil estar educando um ser humano, com certeza é. A gente quer tanto que passe esse período, essa fase, que depois lá na frente a gente sente falta. E muitas vezes a gente fica acelerando o processo, a gente não dá aquele tempo da criança estar fazendo tudo conforme tem que ser no desenvolvimento dela. Essa é a área físico-motora. A segunda é a área cognitiva. O que é a área cognitiva? É a área do pensamento. Quando a criança começa a desenvolver o pensamento. Então, a imaginação, que até então ela tá brincando naquele faz de conta, começa a dar lugar a conceitos operacionais. Então, vou falar aqui do desenvolvimento cognitivo que foi proposto, que foi estudado, né, pelo Piaget. Que é assim...
De 0 a 2 anos, a gente tem o período sensório-motor. O que a criança faz? Ela explora o mundo todo com os sentidos e com as emoções, né? Tudo ela leva na boca, tudo que ela, né, ela tá engatinhando, tá pegando tudo que tá em volta dela, então ela tá explorando, ela tá conhecendo o ambiente, ó, com os sentidos, tato, paladar, com cheiro também, olfato, as coisas que ela vai escutando, então os sentidos dela, ela começa a explorar o ambiente e os objetos com os sentidos e as emoções. Bom, depois desse período que é o sensório-motor, de 0 a 2 anos, vem o período pré-operacional, que é o de 2 a 7 anos. O que é esse período pré-operacional? É quando a criança começa, ela usa a intuição para tá desenvolvendo o pensamento lógico, então ela já começa a dar nomes a alguns objetos, né? Mas ela não tem aquele pensamento ainda de aquele conceito abstrato, por exemplo. Se a gente fala, tô com saudade. Saudade é abstrato, né? A gente não consegue pegar. A criança não vai entender exatamente o que é saudade, porque não tem como explicar. Não é um objeto que tu consegue dizer, olha, isso aqui seria saudade. Não dá, né? Então, ela não tem ainda esse entendimento do conceito abstrato, mas do concreto, sim. Ela já começa a dar nomes aos objetos, ela já identifica, né? Quando a gente fala, ela já olha, já sabe o que é. E depois desse de 2 a 7 anos, que é o pré-operacional, vem de 7 a 11 anos, que é o operacional concreto. Bom, ela começa a pensar logicamente. Então, ela já começa a ter um pouquinho mais de ideia do que seria alguns conceitos abstratos. Não como um adulto, né? Mas ela já tem um pouquinho de entendimento sobre isso, de 7 a 11 anos. Então, ó, voltando, de 0 a 2 é o sensório motor, ela explora o mundo pelos sentidos e pela emoção, tudo vai na boca, na mão, ela cheira. O outro, de 2 a 7, pré-operacional, ela ainda tá usando a intuição para desenvolver um pouco do pensamento lógico, ela já classifica alguns objetos, classificar é dar nomes, né? Não tem ainda desenvolvido o pensamento abstrato, o conceito abstrato. E de 7 a 11 anos, que é o operacional concreto, ela já começa a pensar logicamente, então ela já classifica mais os objetos, então ela já tem ela já está bem mais desenvolvida. Essa é a área cognitiva. Passando para outra área, que é a área pessoal social, que também é a emocional, é aquela das relações. As relações que ela vai estabelecer na primeira, na segunda e na terceira infância vão ser decisivas, não só pro lado pessoal dela, mas até pro lado profissional, para todas as outras coisas. Então, como que essa relação que a mãe e que a família estabeleceu com ela durante esse tempo vai resultar lá na frente? Como que ela vai estabelecer essas relações depois, quando for adulto? É verdade, né? Muito bom, faculdade da saudade mesmo. Então, e é nesse período também que ela tá desenvolvendo a personalidade dela. Então, o que acontece? Se nesse tempo a criança é muito super protegida ou é muito negligenciada, isso aí vai ser um fator de risco lá na frente. Superproteção também pode atrapalhar o desenvolvimento da criança.
Se a criança for incentivada para ser autônoma, para fazer as coisas, ter apoio da família, aí ela vai ter outra forma de desenvolvimento. Né? Então a gente sempre tá naquela balança, né? Então a gente sempre tem que ponderar, porque se a gente fizer de menos, vai interferir, se a gente fizer de mais, também vai interferir. Bom, vou entrar aqui para vocês agora no desenvolvimento psicossexual, que foi feito por Freud. Foi ele que fez as cinco fases desse desenvolvimento, que começando é a fase oral. O que é a fase oral? É aquele até um ano e meio de idade, mais ou menos. É a região da boca, é o centro de prazer da criança. O que é isso? Tudo ela leva na boca, né? Tudo. A mão, ela mama, ela põe os brinquedos, o que ela acha de objeto ela põe na boca. Então aqui, ó, essa região da boca é a região onde é muito estimulada, que é a fase oral. Até a gente fala que se num desses períodos, numa dessas fases, tiver alguma falha, a gente vê comportamentos lá nos adultos. Por exemplo, uma falha na fase oral. O que significaria isso? Uma pessoa fumante, uma pessoa que leva tudo na boca, sabe aquelas pessoas que mordem tudo? Uma pessoa que rói unha, uma pessoa que tem compulsão por comida. Então, cada fase, se tiver alguma falha, se ela não for passada, se ela não for, né, passada, é isso mesmo, de forma gradual e que seja natural, isso vai dando essas falhas lá no futuro quando ela for adulta. Então a fase oral é até os 18 meses, mais ou menos, a região da boca é o centro do prazer e ela começa a provar e conhecer o mundo pela boca. Bom, e daí depois dessa fase, essa é a primeira. A segunda fase a gente chama de fase anal. O que é? É quando a criança começa a controlar os esfínteres, ou seja, ela retém e expulsa o cocô. Isso para a criança é um marco muito, muito significativo, porque é a primeira vez que ela tem controle sobre o corpo dela. Ou seja, ela, como se ela decidisse, eu posso reter, eu posso expulsar. Não é o corpo dela que está fazendo isso involuntariamente, mas ela consegue ter esse controle, quer dizer, ela está indo para uma independência. Bem nessa época também a criança começa a andar, começa a falar por volta de 1 ano e meio, 2, 3. A gente fala que aí começa a fase anal, mas não quer dizer que já está na hora do desfraude. Por exemplo, a criança então começou a falar, ela já entrou nessa fase, então ela pode ser desfraudada. Não, lembrando lá que sempre tem que ter aquele período, aquele processo. Nunca ficar correndo com o desenvolvimento da criança, porque isso acaba trazendo regressões para ela. Ou seja, uma criança que os pais impõem de ela tirar a fralda ou ficam fazendo esse treinamento com ela de ir no banheiro, que não é um treinamento, não é como aprender a ler e escrever. Isso é a criança tem que ter esse controle, o corpo dela tem que estar pronto para isso. Então, por isso que a gente fala, o desfraude não tem nada a ver com a gente, é só com a criança, é no tempo dela, não no nosso tempo. É que os adultos, na verdade, a nossa sociedade, ela fica tão agoniada com as crianças que estão de fralda, ou, por exemplo, aquelas crianças que ainda chupam bico, ou que tem a mania de, não sei, chupar um paninho, alguma coisa. Vocês já viram como as pessoas ficam olhando, parece que ficam assim te julgando o tempo todo. Como se a gente tivesse assim, ó, essa criança já tá na hora de crescer. E não é assim. Bom, antes eu era muito preocupada com isso.
Hoje eu não sou mais. Pra eu falar, vou até contar aqui pra vocês. O meu menino tem 4 anos e ele ainda mama mamadeira. Ele não tem mais nenhum amiguinho dele que ainda toma mamadeira, mas ele toma. E a gente sai, eu levo mamadeira. Antes eu ficava muito angustiada com ele tomando mamadeira, porque eu achava, meu Deus, todo mundo tá me olhando. Hoje eu não quero nem saber, sabe? Pode olhar de cara feia, pode querer julgar, pode fazer o que for. Eu não vou ficar apressando o tempo dele, porque às vezes ele não come e tá tomando a mamadeira. Então eu não vou deixar o menino passar fome, porque as pessoas estão olhando torto, né? Como a gente fala, então fica olhando com aquela cara pra gente, que nem quando a criança faz birra, né? Vocês já viram como as pessoas ficam olhando pra gente? Mas a gente tem que abstrair. Bom, então ali a fase anal que é de 2 anos e meio, 3. Lembrando que sempre os meninos, eles desfraldam um pouco mais tarde. Pode até desfraldar até com 3 anos e meio, 4. A terceira fase é a fase fálica. O que é a fase fálica? Fálica seria o falo. Falo são o quê? Os genitais. Tanto do menino quanto da menina. Por volta dos 3 anos. Nesse período, a gente tem aquele complexo de Édipo, né? Que foi desenvolvido por Freud, foi ele que começou a estudar sobre isso. O que é o complexo de Édipo? O menino começa... Mas é bem assim mesmo, Mônica. As pessoas fazem cara feia mesmo... sabe, todo mundo quer apressar muito o que as crianças têm que fazer, e não é assim. Às vezes a gente apressa e daí lá na frente, é o que eu sempre digo, lá na frente, muito lá na frente, a gente começa a ver o que aconteceu ali atrás. A fase fálica, então, tem complexo de Édipo. O que é isso? O menino e a menina, eles começam a se ver diferentes, né? O menino já sabe que ele tem o órgão genital dele e a menina também. Mas o que acontece com a menina? É como se ela não tivesse desfraldou com 5 anos. Pois é, e isso vai de cada criança. Janete, isso vai de cada criança mesmo. A gente tem que parar um pouco de ficar tão preocupada com os outros, porque às vezes a gente preocupa o desenvolvimento da criança por causa dos outros, sabe? Eu também já vi criança que às vezes tá ainda com chupeta, que tem 5, 6 anos, usa só pra dormir às vezes, mas usa, é o conforto que ela acha, né? Sei que a gente acaba tendo um período que a gente quer começar a tirar, mas assim, tem que ser tudo gradativo. Já pensou se a gente tá acostumada a fazer uma coisa, daí a gente simplesmente corta isso? Imagina fazer isso com uma criança, gente. Olha como fica o emocional psicológico dela. Tipo, ela tinha aquilo e de repente, da noite pro dia, ela não tem mais. Depois eu vou contar outra situação quando o Matheus desmamou, quando ele parou de mamar no peito, o que aconteceu. Mas então, voltando lá na fase fálica, o menino já começa a conhecer os genitais dele, a menina também, e é aquilo, a menina tem aquela ausência do pênis e o menino tem. É como se o menino tivesse o poder, porque ele tem aquilo. É muito engraçado que nesse período, os meninos, eles começam, se eles veem a mãe, eles começam a perguntar. Ah, mamãe, você não tem, o pintinho, como eles chamam, né? Ou cada criança vai chamando. Porque ele não tá vendo que a mãe tem a mesma coisa que ele. Então, e a menina tem aquele período, nesse período ela tem inveja do pênis que o menino tem. Bom, e o que acontece aí? O menino começa a ter aquele, como se fosse um amor pela mãe. Ele começa a se identificar com a mãe, tipo, ter um amor por ela. E o que o pai faz? O pai entra em cena
para como se fosse castrar. Castrar não no sentido, né? Mas castrar no sentido assim, você não pode ter a sua mãe, né? Porque você é filho dela e eu que sou o marido dela. Então, nesse período, o pai castra o filho e aí que é esse complexo de Édipo. Na verdade, o complexo, vem o nome complexo de Édipo porque é uma história na mitologia grega de Édipo, Édipo rei, que ele não sabia, ele matou o pai dele pra ficar com a mãe. Essa é a história na mitologia grega. Só que ele não sabia que aquela mulher era a mãe dele. Não sei se dá pra entender, mais ou menos. É uma história, dessas coisas da mitologia grega que é bem confuso mesmo. Mas por isso que vem o Édipo, o complexo de Édipo, né? Então, o pai entra em cena pra castrar o menino. Pra dizer, olha, não, você não pode ficar com a sua mãe. Você não pode sentir esse amor pela sua mãe. Pode sentir o amor, mas não esse amor que seria de homem e de mulher, né? Mas isso, gente, é completamente normal, tá? Todo mundo passa. Ninguém, nem menina e nem menino vai escapar desse complexo. Nenhum. E isso é uma fase muito importante porque decide muitas outras coisas na parte psicológica da criança. Tanto é que depois, quando o menino ou a menina chegam na adolescência, eles passam de novo como se fosse uma lembrança desse período do complexo de Édipo. Que não é o complexo de Édipo, né? Mas é uma busca de identidade, de novo, na adolescência. Então, aí o menino passou, o menino e a menina, né? A menina se chama complexo de Electra, que é pelo pai, né? E a mãe chega e não, você não pode gostar do seu pai. Essa idade é 3, 4 anos. É quando eles começam a tomar consciência. Mônica, quando eles começam. Deixa eu só falar aqui a pergunta para todo mundo entender, né? Qual é a idade dessa fase que você tá falando? A fase fálica é de 3 anos e meio, porque é a idade que eles começam a perceber os órgãos genitais deles. Nessa fase, é natural que as crianças mexam nos órgãos genitais, que elas se masturbem. Isso é completamente normal, porque elas estão se conhecendo. Claro que tem que ter toda aquela como é que é? Me fugiu a palavra. Nossa, me fugiu a palavra. Tem que ser sutil como você vai falar, né? Como você vai abordar isso que tá acontecendo com a criança. Porque isso é natural, ela vai fazer. Mas é claro que às vezes tem criança que pode estar na sala, pode estar em algum lugar que tá fazendo alguma coisa. Então a gente sempre tem que estar orientando, né? Então é essa fase que eles começam a descobrir os genitais e que tem o complexo de Édipo. Bom, e depois dessa fase fálica, qual é o período que vem? Que daí a gente chama de período de latência. O que é período de latência? Depois que a criança sofreu aquela repressão do complexo de Édipo, ou seja, o pai foi lá, a mãe foi lá e castrou, no sentido de, olha, você não pode ter a sua mãe ou o seu pai, né? Por isso que a gente fala... não sei se vocês já viram que quando o filho ou a filha namoram, vão namorar mais pra frente, muitas vezes a gente fala, nossa, vocês já viram como a pessoa é parecida com a mãe, ou como é parecido com o pai, ou tem alguma a fisionomia às vezes é parecida. Isso aconteceu como é que era? Aquela mulher do jogador lá de futebol, a Victoria Beckham. O filho dela namorou com uma menina que era sósia dela. Ela era igual, gente, igual. Daí a gente, né, até rodou na rede social, na mídia, né, que o complexo de Édipo tinha sido feito com sucesso. Quer dizer,
Ele não estava voltado para a mãe, mas ele encontrou alguém com as características da mãe. Porque a mãe, querendo ou não, é o primeiro amor da criança, né? Do menino e da menina, o pai. Bom, então nesse período de latência tem essa repressão, ele sofreu a repressão do complexo de Édipo, ou seja, o pai foi lá e castrou e disse, não, você não pode estar com a sua mãe, né? E aí começa o quê? O desenvolvimento intelectual e social. Ele começa como se fosse deslocar, mas não de um sentido ruim. O que aconteceu ali no complexo de Édipo, essa repressão, ele começa a voltar então para o desenvolvimento intelectual e social dele. Bom, aí depois desse período de latência, que é esse período assim curtinho, né? A gente chega na quinta fase. Deixa eu ver se é a quinta mesmo, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, na quinta fase, que é a fase genital. O que é a fase genital daí? É a fase onde nós já estamos, os adultos. E as crianças e os adolescentes daí, né, começam ali na puberdade. Que é quando eles já estão com aquele desenvolvimento de adulto, dos órgãos genitais. Eles já aprenderam seu papel social, eles já começam a trabalhar, já tem um círculo de amigo, já começa a ter um tipo de lazer. Então, na verdade, é como se tivesse essas fases, eu tô falando como se todas essas fases tivessem sido concluídas com sucesso, tá? Sem ter nenhum problema em nenhuma delas. Por exemplo, ali na fase fálica, só voltando, que é dos 3 anos, que é do complexo de Édipo, tem várias questões que podem acontecer se der algum problema no complexo de Édipo, ou seja, se não acontecer dessa forma. Aí muitas pessoas podem perguntar assim, mas então tem que ter o pai, tem que ter a mãe? Não, gente, não precisa, porque não precisa ser o pai que vai castrar o filho, como se fosse. Pode ser a mãe, outra pessoa, entendeu? Tipo, separar, dizer, olha, tanto é que nessa fase começa a separação emocional entre a criança e a mãe. Ou seja, acabou ali, ó. Agora vocês estão separados, vocês não são um só. Você é um sujeito e a sua mãe é outra. Então, só voltando ali, só para explicar isso, né? A fase genital, desenvolvimento do adulto, a criança já tá com desenvolvimento do adulto, dos órgãos genitais, já tá aprendendo seus papéis sociais, de trabalho, de estudo, de lazer, de círculo de amigo. Já amadureceu, pelo menos já está amadurecido, né? E aí ele começa ali a socializar, a trabalhar, a fazer tudo o que a gente faz no mundo dos adultos. Então essas são as 5 fases que a gente chama, que eu acho importantíssima, as fases psicossexuais do Freud. Desculpa, errei. Então vou voltar. Fase oral, até 18 meses, ou um pouquinho menos. Fase anal, de 2 anos até 3. Fase fálica, 3 anos e meio. Fase fálica, acontece o complexo de Édipo. Período de latência e a fase genital, que é a última. Eu posso fazer outra hora uma live falando de cada uma delas, ou fazer uma live falando assim, por exemplo, numa live eu falo só da fase oral, na outra live só da fase anal, na outra só da fase fálica. Se vocês quiserem, disserem ok, a gente faz aí um conteúdo aqui só dessas fases pra gente entender melhor, né? E saber mais profundamente, que aqui é mais por cima que eu tô falando, né? Um pouquinho mais superficial, só pra gente falar da questão da infância. Bom, gente, eu não sei se vocês já ouviram uma frase, eu acho essa frase importantíssima, que diz assim: a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira.
Ou seja, tudo que acontece na infância, não diga que fica na infância, porque ele não fica. A gente traz tudo que aconteceu lá. Tudo, tudo. Tá lá guardado, né? A gente não consegue lembrar. Porque imagina, eu vou falar aqui pra vocês, imagina se a gente lembrasse de todas as coisas que tivesse acontecido na nossa infância. Todas. E eu não digo só as coisas boas, mas as coisas ruins. A nossa psique, ela não ia aguentar. Ela não ia. A gente não ia aguentar. Então, por isso que fica lá no inconsciente, tá lá reprimido, tá lá escondido. Por isso que muitas vezes a gente reproduz coisas que a gente fala, meu Deus, mas por que eu tô fazendo isso? Ou tem algum gatilho de alguma coisa, a gente sente o cheiro de alguma coisa. Ou a gente come alguma coisa, ou a gente ouve alguma coisa, ou a gente vê alguma cena que dá aquele gatilho assim, ou de raiva, ou de medo, ou, sabe, desses sentimentos. E a gente pensa, mas meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Por que me irritou isso? Por que eu tô com tanta raiva disso que aconteceu agora? Ou por que isso me deixou com tanto medo? Ou muitas pessoas que podem até ficar muito nervosas, né? Parece que vão entrar em colapso mesmo, porque aquilo foi tão forte, o sentimento é tão forte que fica, né? Tem reações físicas até dessa situação. Porque alguma coisa aconteceu lá atrás, tava lá guardadinho no teu cérebro, lá naquela gavetinha, lá no inconsciente, né? E daí deu esse estalo assim, sentiu esse cheiro, por exemplo, e, meu Deus, voltou aquilo. Mas você não sabe o que é. Porque a tua psique, ela não deixa você saber do contexto todo, pra você não sofrer demais. Então, por isso que é tão importante nós adultos, principalmente quando somos mães, pais, a gente sempre tá curando e tá vendo, né? Cuidando da nossa criança interior. E o que é criança interior? É aquela criança que a gente foi um dia e ela tá guardada aqui dentro da gente. A nossa infância tá aqui dentro, tudo. E assim, não adianta a gente falar assim, mas todo mundo, tem gente que tá sempre super bem. Não, gente, todo mundo carrega, todo mundo. Uns podem ser mais doloridos e outros menos. Histórias tristes, histórias de sofrimento durante a infância. E que estão carregando até hoje. Tem gente que carrega e não consegue curar, ou porque não sabe como. Tem gente que carrega e vai trabalhando com isso. Porque assim, quando a gente tem filho, vou falar até por mim, parece que muita coisa começa a transbordar do que a gente já viveu. Chega a ser, né? Não é nem engraçado, porque muitas vezes não é nem bom, assim. Mas começa a reviver coisas que a gente já passou. E a gente começa a reproduzir nos nossos filhos o que acontecia com a gente. E daí a gente começa a tomar consciência, mas por que eu tô com tanta... Por que eu tô com tanta raiva? Por que eu tô me incomodando? Por que eu incomodo? Por que isso tá me incomodando tanto? Eu já vi 2 casos de uma mãe falar assim: eu não suporto ouvir o choro da criança. Eu não suporto, aquilo me deixa mal, me deixa ruim, eu não aguento ouvir um choro. Gente, não é por nada que ela tá falando isso, não é simplesmente porque ela não gosta. Alguma coisa aconteceu pra ela tá tão ressentida, tá tão magoada com a questão do choro. Alguma coisa aconteceu com ela. Então, assim, a gente não pode muitas vezes estar culpando, tá só apontando o dedo, porque a gente não sabe o que o outro passou. É o que eu sempre digo, né? A gente às vezes quer medir a dor do outro. Não dá pra medir. A gente não mede dor de ninguém. A gente só sente, cuida e tá ali porque a pessoa precisar. Né? Eu sempre falo, tem uma diferença entre simpatia e empatia, né? Simpatia, a pessoa tá ali falando, fica dizendo, mas tá tudo bem, mas isso passa, não sei o quê.
E empatia é a pessoa tá te contando o que tá acontecendo e não tu falar assim, por exemplo, um exemplo disso. A pessoa teve um aborto. Ah, mas tudo bem, tu pode engravidar de novo. Ah, tem problema, olha só. Gente, isso não é nada de empatia. Às vezes a pessoa tá contando, tá chorando, tá falando pra ti, ela não quer ficar escutando o que tu tem pra dizer que ela pode engravidar. Ela sabe disso. Mas ela não tá ali pra tá escutando, tipo, essa lição, assim, como se fosse uma lição de moral, né, tentando colorir uma coisa que não tá colorida pra ela. Eu ia falar pra vocês, eu disse que ia dar um exemplo lá do Matheus quando desmamou. Foi assim, a gente tinha ido ele tinha 1 ano e 4 meses, quando a gente foi num parque aqui perto da minha casa, parque grande assim, né, a gente passou o dia lá, ele mamou no peito, tava tudo direitinho, chegamos em casa, eu dei banho nele, fui tomar banho depois. E daí, logo eu ia sentar pra dar mamar pra ele dormir. Aí, sentei pra dar mamar pra ele. Gente, ele chorava. Ele, né, ficava fazendo assim com a mão. Tipo, como se quisesse me afastar o tempo todo. E não quis mamar. Ele não quis mamar. Mas eu lembro que aquele dia, gente, eu acho que eu fiquei até umas 2h30, 3 horas com ele, acordado, porque ele não conseguia dormir, ele queria mamar, mas ele não queria mais mamar no peito, e eu não sabia mais o que fazer porque ele não pegava mamadeira ainda. Eu tentei dar em colherzinha, eu tentei dar em copinho, eu tinha vários bicos de mamadeira em casa, coloquei um monte de bico de mamadeira e nada, gente. Eu falei, meu Deus, esse menino ele vai chorar tanto que ele vai acabar dormindo. E chorar assim, não porque eu estava deixando chorar, mas porque eu não sabia o que fazer. E o Matheus nunca foi de chupar chupeta. Eu já tinha tentado dar umas 3 vezes pra ele e ele não aceitou. Então depois daquilo eu decidi não tentar mais, né? Não era a hora, não, ele não queria. E foi assim, acho que uma semana. Eu falei, gente, mas não fui eu nem que desmamei ele, foi ele que desmamou por conta própria. E daí, naquela semana, eu fiquei fazendo isso. Eu trabalhava de manhã cedo, eu acordava, era 5h30. Eu tava assim, um zumbi, né? Chegava no trabalho, tava assim, quase dormindo em pé. Então, foi um processo, assim, doloroso pra mim, doloroso pra ele. Mas foi a decisão dele parar de mamar. E eu não fiquei pulando aquelas etapas, sabe? Então, olha, parou de mamar, eu vou dar mamadeira. Ele começou. Aí depois de um tempo, depois de uma semana e meia, ele começou a pegar mamadeira. Mas daí ele tomava bem pouquinho. E ele não comia nada. Não comia absolutamente nada, gente. Nada. Ele faz ânsia de vômito o tempo inteiro pra comer. Tô aqui contando uma coisa dele, né? Que eu tenho ainda. Não muito trabalho, porque eu já desencanei. Porque eu vou no médico, tá tudo bem com ele, então eu sei que também muita coisa da alimentação foi por causa de mim, né? Quando eu fiz a introdução alimentar dele, por exemplo, eu tinha acabado de mudar de cidade. Eu tinha acabado de perder o meu padrasto, então tava assim, ó, era um bolo de coisas que tinham acontecido. E eu não tava conseguindo dar aquela atenção pra ele na hora da introdução alimentar, né? Tanto é que logo em seguida continuei, né, fazendo análise pra tentar saber se estava acontecendo alguma coisa comigo. E assim foi melhorando, não no sentido dele comer, mas eu fui desencanando assim com isso. Até hoje ele toma mamadeira, né? Ele não come mesmo, não come nada, põe na boca, mas não mastiga, ele só lambe e continua na mamadeira. E vai ser assim até a hora dele. Não vou tirar a mamadeira pra deixar ele passando fome, né? Bom, gente, mas então, contei
conto aqui a história pra vocês. Eu sei que a maternidade me trouxe bastante coisa no sentido de eu reviver muitas coisas que tinham acontecido comigo. E assim, antes de eu ir procurar ajuda, né, eu achei que eu tava assim completamente perdida, porque eu não conseguia me acalmar, eu não sabia lidar com nada, tudo me irritava muito, eu chorava demais. Então, com certeza, muitas coisas foram passando pro Matheus, ele foi sentindo. A questão alimentar pode ser até isso, sabe, de todo esse período. Então, depois que eu que eu fui buscar ajuda, que daí eu fui fazendo análise, né, que daí foi melhorando. Que daí eu fui melhorando, eu fui vendo coisas que existiam em mim e que estavam lá enterradas, sabe? Quando a gente põe a poeira debaixo do tapete e não quer mexer, não adianta. Uma hora ela vem pra trazer, pra jogar as coisas na nossa cara, como se fosse. Mas que é muito bom, né? Porque a gente começa a curar essas coisas, não fica só, toca na ferida, mas pra curar, não pra ficar só fuçando e sangrando mais. Eu acredito que todas as mães passem por questões assim, porque a gente revive muita coisa mesmo. Eu sei como é difícil a gente relembrar coisas da nossa infância que muitas vezes são muito dolorosas, né? Mas é necessário a gente estar cuidando disso pra gente também poder cuidar dos nossos filhos, né? Criar filhos psicologicamente fortes. Então, pra gente aproveitar bastante esse período da infância, eu sei que a criança é um serzinho que dá muito, muito, muito trabalho. A gente às vezes, né, pensa que, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou dar jeito, parece que, né, tá tudo desmoronando. Mas a gente precisa às vezes tirar um tempo, respirar e voltar, né? E saber que toda essa fase vai passar, mas que durante todo esse tempo, essa primeira, essa segunda, essa terceira infância são muito, muito importantes. Muito importante mesmo. Porque vai definir tudo, toda a personalidade, todo o caráter, tudo que a criança vai ser lá na frente, né? Quero dizer pra vocês que tem bastante... Depois eu vou postando, né? Eu tenho um livro que eu comprei ele já faz muito tempo, mas ele não tinha português, eu tive que comprar em inglês. É um livro grossinho assim, que é o caso são 2 casos que aconteceram na Inglaterra. Foi na Inglaterra? Foi na Inglaterra. Um foi em 1968, se eu não me engano, e o outro foi em 1992. Em 1992 eu não tinha nem 10 anos, pra ter noção. Como essa situação ficou marcado para as pessoas. Mas a história é assim, e eu comprei o livro porque ele falava toda a vida dessas crianças e dizia como a família de origem tinha grande influência naquele comportamento das crianças. Vou contar pra vocês rapidinho aqui qual eram as 2 histórias. Uma história é de uma menina que se chama Mary Bell. Eu não sei se alguém conhece essa história. Essa menina, ela com 10, 11 anos, ela cometeu 2 crimes, né, com 2 outras crianças pequenas e foi presa, né, ela foi presa criança mesmo, ficou durante anos na prisão. Depois ela saiu, eles têm que mudar a identidade da pessoa, né, pra não acontecer nada, assim, com ela, né, pra ela não sofrer nenhuma retaliação, nada disso. Até que
acho que foi agora, na década de 90, que descobriram quem ela era, daí os jornalistas conversaram com ela e tal, mas ela tinha uma vida completamente diferente. Mas a história dessa menina, o que aconteceu com ela? Ela era uma menina que o pai dela era desconhecido, a mãe não tinha certeza quem era o pai dela, porque a mãe dela trabalhava como prostituta. E a mãe dela era tão ruim, gente, tão ruim, que ela vendia a menina para os clientes dela com 5, 6 anos de idade. Quer dizer, a menina passou durante muito tempo um sofrimento prolongado. Então, tu imagina alguém sofrendo. Como é que, o que poderia acabar nessa história? Eu não tô justificando o que ela fez, mas eu tô só tentando colocar pra gente entender como a família, como todas essas primeiras relações são decisivas lá na frente, né? Por isso que a gente tem que sempre tá atenta às coisas que a gente tá fazendo, como a gente tá se sentindo, né? Cortar esses ciclos, às vezes, que a gente sofreu alguma coisa, a gente corta pra não ficar passando, né? Pra não dar esses traumas intergeracionais que eles chamam. E ela foi um caso, né? Que aconteceu isso. E o outro caso era de 2 meninos, também na Inglaterra. Os 2 meninos, como é que era o nome deles? Eu não lembro o nome deles agora, tá? Mas os 2 meninos, um tinha 10 e o outro tinha 9, 10 e 9, uma coisa assim. Eles sequestraram um menininho dentro de um shopping, um menininho de 2 anos, pensa 2 aninhos, gente, é uma criança, né? Todos eram crianças ali. E também cometeram um crime, só que ali foi uma atrocidade enorme, né? Tanto é que gerou uma revolta, gerou quase... Queriam até linchar os 2 meninos, né? Porque, óbvio, a comunidade inteira, foi uma notícia internacional do que as crianças tinham feito, né? Que eles tiveram que ser levados escondidos, não podia entrar ninguém no tribunal quando eles foram julgados. Também foram presos, depois de um tempo saíram da cadeia, mudaram de identidade, porque tem que mudar, quando é de menor tem que mudar, né? Por aquilo que eu falei, para não ficar sofrendo retaliação, vingança ou alguma coisa do tipo. E a história deles dois também foi extremamente sofrida, porque daí eles começaram a pesquisar como que era a família, como que era a relação deles dentro da família. Falaram com as professoras, como é que as professoras diziam que os dois se comportavam, como que eles chegaram e se encontraram. Olha só, cada um teve uma vida extremamente ruim e eles se juntaram e fizeram uma outra coisa para uma outra criança. Então todos eles tiveram uma vida extremamente dolorosa. Dolorosa que eu digo de sofrimento, né? De pai alcoólatra, ou de pai que era viciado, de mãe que batia, ou de que eram negligenciados, ou crianças que os pais abandonam emocionalmente. Então, eles tinham comportamentos muito antissocial dentro da escola, né? Tinham alguns comportamentos que a professora falava que não era normal para uma criança daquela idade. Então, essas duas histórias, assim, eu sempre trago como exemplo pra gente saber como a família de origem é importante, sabe? Ou a gente vai pro bem ou a gente vai pro mal, e a gente passa isso pras crianças, né? As crianças vão aprendendo com a gente. Vou até indicar aqui pra vocês uma série do Netflix que é muito legal, tá? Eu gosto bastante dessas séries porque tem bastante pesquisa, tem bastante coisa científica, assim, né? E principalmente eu gosto porque eles vão fazendo aquele retrocesso lá de quando a criança nasceu, lá de quando o homem, né, nasceu, até chegar aquele período. Como que ele foi se tornando aquilo? O que foi acontecendo, né? Chama
Acho que é Caçadores de Mente, mas o nome, eu não sei se tá assim no Netflix, mas eu posso colocar aqui pra vocês. Vou escrever aqui, tá? É Mind Hunter. Ó, escrevi e postei aí pra vocês, tá? Essa série do Netflix é muito legal e fala sobre isso. São cientistas comportamentais fazendo pesquisas com pessoas que estão presas, com homens que são famosos, foram famosos mesmo, né? Na vida real, sobre como que era a infância deles. O que foi acontecendo, sabe? E eles falam muito em relação, principalmente a mãe. Como que era a relação com a mãe, o que foi acontecendo, como que a mãe tratava eles, tudo isso. Gente, aqui eu tô falando, não é pra ninguém se sentir culpado, achar que tá fazendo as coisas errado, não é isso, né? Porque a gente não é de ferro, nós não somos de ferro, né? Não é, a gente não consegue fazer tudo perfeitamente bem, mas tem coisas que podem fugir do controle, né? Que realmente podem trazer muita angústia e podem trazer comportamentos lá na frente para as crianças que não é bom. Então, por isso que eu sempre quero estar trazendo aqui para vocês que é sempre bom a gente também estar se olhando, né? E não só falar assim, a criança tá com um comportamento diferente, a criança tem isso, a criança, né? E só achar que talvez ela tá assim porque é dela. Não. Mas a gente tem que olhar pra gente também, né? Muitas vezes as crianças são os nossos sintomas, sabe? As crianças são sintomas dos pais. Alguma coisa lá na estrutura familiar tá acontecendo e a criança, que é a mais sensível, tá trazendo isso à tona, tá mostrando. Por isso que a criança é uma oportunidade única de a gente ver os nossos erros, o que aconteceu com a gente. Então isso é muito importante, gente. Sei que eu falei um monte aqui, né? Tô até sem saliva. Mas é isso. Vamos com calma, com o desenvolvimento das crianças, né? Não vamos acelerar o processo. Vamos estar buscando ajuda quando a gente precisa, pra gente, pra eles, pra família, que é importante. Nenhuma família tá isenta de ter alguma coisa, né? Todo mundo tem problema, como eu falei, todo adulto tá trazendo alguma lembrança, alguma história muito triste, tá carregando no coração alguma história assim, lá da infância ou da adolescência. Então é a hora que a gente tem que, né, ter essa oportunidade de superação, de conhecimento, de dizer, não, vamos trazer as nossas sombras pra gente poder encontrar a luz. Gente, eu quero agradecer, assim, de coração vocês estarem aqui comigo. Muito obrigado. Um beijo grande. Espero que tenham gostado. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, de vocês estarem participando. Isso é muito, muito, muito importante pra mim. Até porque compartilhar conhecimento, compartilhar todas essas informações é muito bom. Então, um beijo grande, uma excelente quinta-feira e um bom final de semana. Obrigado!